A carta de Paulo aos Romanos, o versículo que vamos ler parece não ter nada a ver com o assunto que vamos abordar hoje, mas se faz necessário para que a gente possa entender melhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, estaremos lendo. E após a leitura estaremos dando alguns avisos, passando algumas informações, e após, como de costume, estaremos meditando na palavra do Senhor. Vai nos dizer assim a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12 e no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou repetir essa parte porque é essa parte que vamos usar como base do que nós vamos falar. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Eu ministrei esse estudo em 2019, quando eu pastoreava a congregação Betel, e achei por bem passar para os irmãos sobre a bênção apostólica. E a partir de terça que vem, se Deus permitir, a gente pretende falar sobre lar, família e matrimônio. Não sei quanto tempo vamos demorar, mas pretendemos seguir uma série de estudos sobre lar, família e matrimônio. Lar e família não é a mesma coisa, mas isso nós vamos aprender na próxima terça. Hoje nós queremos falar sobre bênção apostólica. E por que eu tomei Romanos, capítulo 12 e o verso 1? Porque o livro de Romanos vai falar que existe um culto que agrada a Deus. Existe um culto que agrada a Deus. Olha o que vai dizer: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? É aquele culto que você sabe o que é que tu veio fazer aqui. É aquele culto que tu tem consciência do que você veio fazer aqui. Vale lembrar que culto, ele é serviço. Então é um serviço consciente.
oração, já nós vamos falar da bênção apostólica. Calma aí, eu preciso fazer você entender o que é culto racional, o que é culto, para daí você saber aonde que entra a bênção apostólica. Então, culto racional é aquele culto completo, que tem começo, meio e fim. E que esse culto, ele varia de ministério para ministério. E que o nosso ministério, ele começa com aquele momento devocional sozinho. Em que você chega, faz a sua oração particular com Deus ali no início do trabalho, até que quem estiver na liderança, antigamente tinha aquele sininho, que era necessário bater para levantar. Hoje já não tem, mas temos o hábito de quem estiver na frente, levantar e cantar um corinho, um hino. A hora que você ouvir alguém aqui na frente cantando um hino e corinho, ele está querendo dizer: irmãos, vamos iniciar o trabalho de forma coletiva. Daí depois dessa oração, canta-se 3 hinos da harpa. Em algumas das nossas igrejas estão perdendo esse costume, mas por bondade e misericórdia de Deus, onde eu passar, eu pretendo manter esse bom costume, cantar os 3 hinos da harpa. Depois faz-se uma leitura chamada ou intitulada leitura oficial, em que se espera de quem vai ler que procure ler um texto claro, objetivo. Não há necessidade de ler a Bíblia inteira, mas seja direto, objetivo, para que quem estiver ouvindo possa entender rapidamente o que a palavra de abertura esteja falando. Depois dessa leitura oficial, faz-se mais uma oração, e depois da oração se distribui as oportunidades. Depois das oportunidades, focando primeiro, claro, nos departamentos da igreja, que é uma forma de apanhar todo mundo para cantar, e sobrando tempo, aí começa as oportunidades individual. Quando temos um cantor convidado, faz-se, eu estou falando da liturgia do culto racional, irmão. Já nós vamos entender a bênção apostólica e aonde é que ela entra. Quando se tem um pregador ou quando se tem um cantor de fora, geralmente, no mínimo, tem que ser 2 hinos para ele cantar. E pelo amor de Deus, irmão, não me põe o cantor oficial para cantar quando estiver colhendo oferta. É falta de ética. É falta de ética. Pede para alguém da casa cantar um hino ali avulso para colher oferta e depois se honra o convidado com 2 louvores, cuidando sempre do tempo para priorizar a palavra que precisa ser no mínimo, depende do pregador, no mínimo, meia hora, mas é bom deixar, depende do pregador, 1 hora, 40 minutos, mas nunca menos de meia hora, porque é descaso com a palavra, deixar menos de meia hora para pregação e um culto de 1h30, e depois que se faz, o cantor canta, o pregador prega, aí vai, se 8 horas antes da cantora faz essa apresentação, a cantora oficial canta, vem a pregação da palavra, no final vem os avisos, depende da quantidade dos avisos, e no finalzinho de tudo, irmão, antes de fazer, antes de nós ir para casa, tem a oração, e essa oração a gente costuma dizer a oração de agradecimento pelo culto, e após essa oração, aí sim, vem o fechamento com a bênção apostólica. Irmão Geraldo, essa bênção apostólica, ela é
se baseia nesse tripé: amor, graça e comunhão. Amor, graça e comunhão. Você vai achar isso em diversas passagens bíblicas, como por exemplo Romanos 12, 26 ao Romanos 16, do verso 20 ao 24, 1 Coríntios 16, 23, Gálatas 6, 18, Filipenses 4, 23, 1 Tessalonicenses 5, 28, 2 Tessalonicenses 3, 18, Filemão 1, 25, Colossenses, Tito, Timóteo, 2 Timóteo, Efésios, Colossenses. Você vai achar mais de 12 vezes a bênção apostólica. E aí vem uma pergunta, irmão Geraldo: é obrigado a dar a bênção apostólica? É uma doutrina? Não, não é obrigado. Irmão, e se eu dirigir um culto e me esquecer da bênção apostólica, vai dar problema? Não. Porém, como eu disse, cada ministério tem a sua forma de cultuar a Deus. E o nosso ministério, a Assembleia de Deus, tem esse hábito de, no final do culto, no finalzinho, despedir o povo com a bênção apostólica, que alguns dizem: vamos ouvir o presbítero Eli impetrar a bênção apostólica. Outro vai dizer: vamos ouvir o presbítero Eli ministrar a bênção apostólica. Irmão Geraldo, muda alguma coisa? Nada. Não muda nada. É só um jeito diferente de falar a mesma coisa. Impletar é suplicar, é clamar, é falar. Ministrar é servir a igreja com essa parte do culto que é uma fala. Agora, uma coisa que eu preciso que os irmãos entendam é que bênção apostólica, irmão, ela não tem nada a ver com uma unção diferenciada. Não, porque se o irmão não ministrar a bênção apostólica, o culto fica aquele culto assim. Irmão, o culto é o mesmo culto. Mesmo culto. Não altera e não muda nada. Agora, quando vamos ver no Antigo Testamento, deixa eu repetir novamente, no Antigo Testamento, era uma ordenança para o sacerdote ministrar ou impetrar a bênção apostólica ao povo. No Antigo Testamento era mandamento de Deus. Mas nós estamos no Novo Testamento, e nós não vemos no Novo Testamento nenhuma obrigatoriedade, nem mandamento. Nós vemos a prática. Nós vemos a prática e a aceitação da prática pela igreja primitiva, mas não vemos mandamento. Por que eu preciso falar isso, irmão? Porque se eu falar que é mandamento, eu tenho que achar onde é que Jesus mandou. E nós não vamos ver isso na Bíblia. Nós vamos ver os apóstolos fazendo isso. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles observaram lá atrás, e lá atrás Deus havia mandado. E aonde é que Deus mandou? Números, capítulo de número 6. Esse eu quero ler para os irmãos. Números, capítulo 6, verso de número 22 ao 26. Vai nos dizer assim, já eu vou explicar o que é bênção apostólica, tá, irmãos? Calma aí. Vamos primeiro passo a passo. Números, capítulo 6, do verso 22 ao 26, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo, olha Deus dando a ordem a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo, olha a ordem: assim abençoarei
os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então a bênção apostólica é uma palavra boa, é um desejo bom para alguém. E esse desejo que você tem bom para alguém, ele é expressado na fala. Sim, meu Deus. A bênção apostólica, irmão, ela não é uma, deixa eu falar isso aqui para você entender, ela não é uma palavrinha mágica, como alguns pensam. Não, que eu tenho que ficar com a minha mão assim, que agora vem a bênção no final. Não é uma palavrinha mágica. Não tem os pais como os filhos. Hoje estão perdendo isso, mas lá em casa ainda, graças a Deus, meus filhos têm esse hábito de antes de deitar e quando se levanta, dizer: bênção, pai. Aí o pai diz: Deus te abençoe, meu filho. Já pensou a vida inteira o pai desejando isso para o filho e expressando isso nas palavras? Então é uma forma de desejar bem a alguém, que não é, deixa eu reforçar, não é obrigatoriedade. Porém, o nosso ministério toma essa prática porque entende que é uma prática boa da liderança. Já nós vamos falar quem que tem que fazer isso. Já nós vamos explicar. De abençoar o povo ir para casa. Irmão Geraldo, e quando eu não fico até o término do culto? Você deixa de receber um desejo bom vindo da liderança ao teu favor. Irmão Geraldo, e o que esse desejo bom afeta em mim? Essa bênção apostólica, irmão, ela vai lembrar você, ela vai desejar você o amor de Deus, vai desejar você a graça de Jesus. O que é graça? Favor imerecido. E vai desejar você comunhão com o Espírito Santo. Quando você fica até o final e estenda as tuas mãos assim, e depois de estender a mão, as mãos estendidas para cima, já é sinal que você quer receber algo de cima. E quando você diz amém, você está com essa atitude, demonstrando humildade perante a bênção trinitariana que é proferida a você. A mesma coisa que o pai dizer para o filho: Deus te abençoe, meu filho. E ele diz amém. Ele está dizendo que assim seja, que eu seja abençoado mesmo. Então, quando a gente diz que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, olha só, esteja com todo o povo de Deus, e você diz amém, você sai daqui entendendo que você é alvo do amor, da graça e da comunhão com o Espírito Santo. Irmão Geraldo, mas tem base bíblica? Tem. O grande amor de Deus, João 3,16. A graça do Senhor Jesus Cristo, Tito capítulo 2, versículo 11. E a comunhão com o Espírito Santo, João 14, verso 16 e verso 17, vai reforçar essa verdade e esse desejo da liderança. Então, irmão, um bom assembleiano, deixa eu deixar bem claro isso, não estou falando dos outros ministérios, mas um bom assembleiano, raiz e nato, ele não sai do culto antes da bênção apostólica, a não ser que aconteça alguma emergência necessária. Pastor, e quando a liderança extrapola o horário? É falta de cuidado da liderança, e geralmente isso não é normal. Raramente você vai ver mais passar do horário, e quando passar os irmãos vão entender que é porque houve alguma necessidade, mas a gente sempre instrui os irmãos a começar no horário certo e a terminar no horário certo. Tá bom, irmão? E deixa eu ler aqui um pouquinho do que
trinitariana. Por quê? Porque invoca o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lembrando-nos do amor, da graça e da comunhão. Então, abençoar é uma prática que envolve proferir de bem-estar, envolvendo proteção, prosperidade, vida e paz. Ou é uma forma verbal de desejar bem a noiva de Cristo. As origens desse conceito nos remonta à história do Antigo Testamento, onde a bênção era considerada um ato poderoso de transmitir promessas em favor de Deus. No Antigo Testamento, irmão, essa bênção era uma forma poderosa de transmitir aos filhos o favor de Deus. Como que transmitia? Conscientizando ele da graça de Deus, do amor de Deus. No Antigo Testamento é chamada de bênção arônica ou bênção sacerdotal. Ela foi instituída logo após a lei mosaica ser entregue por Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo de número 28, quando a bênção, quando as leis são entregues para Moisés. Essa bênção, na verdade, irmão, ela destaca o caráter de Deus, tá? Na sua totalidade, que engloba proteção, presença, misericórdia e paz. Então, ela é bíblica, mas é uma prática cristã que vem desde lá do Antigo Testamento e que se estende até o Novo Testamento, principalmente nas cartas. Se você ler quase todas as cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão, quase todas as cartas, ela termina com a bênção apostólica, tá? E essa bênção apostólica, ela varia. Em algumas cartas ela vai por Jesus primeiro, em algumas ela vai colocar o Pai em primeiro, mas não altera, porque sempre está os três ali envolvidos, tá bom? E é uma invocação verbal e humilde dos três membros da Trindade, e o seu favor leva você ao sossego da alma ao retornar para o seu lar. Esperar essa bênção até o final do culto significa respeito e humildade. Respeito e humildade, submetendo-se debaixo dessa bênção. Quando você diz amém, quando você diz amém, você foi humilde de se submeter debaixo dessa bênção. Então, irmãos, não perca esse bom costume, tá? Aprenda isso, mantenha-se até a bênção apostólica. Quem está autorizado, irmão Geraldo, a ministrar a bênção apostólica? Irmão, nesse ponto há uma série de divergências. Porém, como eu li Romanos 12:16, vai falar de culto racional. E culto, como eu já disse, cada denominação tem a sua forma de cultuar. Nós da Assembleia de Deus entendemos que essa bênção sacerdotal ou bênção apostólica é ministrada geralmente pelos ministros ou aquele que é responsável pela congregação. Porém, algumas denominações não faz questão de qualquer pessoa ministrar e usam como respaldo bíblico para essa atitude o que está escrito lá em 1 Pedro, onde lá vai dizer que nós somos sacerdócio real. Então, se o ministrar da bênção
dirigida ao sacerdote. Logo, no Novo Testamento, toda a igreja é sacerdócio real. O que eu quero dizer com isso? Não quero colocar confusão na cabeça dos irmãos, mas eu quero dizer que eles biblicamente não estão errados. Porém, o nosso ministério, como eu já disse, tem o seu costume, tem a sua prática. E se você escolheu vir para esse ministério servir a Deus, você precisa de ser humilde para se submeter às normas e às regras, como nós servimos a Deus. Porque senão, você vai ser um patinho feio, ou seja, o único, sendo diferente quando todo mundo está indo para um lado, tu está indo para o outro. Entenda isso. Não estou dizendo que eles estão errados. Estou dizendo que o nosso costume é para os ministros e o dirigente da igreja. Agora, se o dirigente da igreja, como eu, um dia estiver ministrando aqui e pedir, irmão Valmir, ministre para nós a bênção apostólica, como eu tenho a autoridade de Deus de estar representando vocês aqui, cuidando, zelando, juntamente com os nossos companheiros, o irmão Valmir, se ele atender, ele não está errando e nem pecando, tá, irmão? Porque ele está debaixo de uma autoridade concedida a ele. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o nosso irmão, Diácono Elcio, e de vez em quando eu peço para ele ministrar a bênção apostólica. E eu creio que alguns irmãos já devem ter pensado, poxa, o irmão é diácono que está ministrando. O nosso ministério geralmente é reservado aos evangelistas, pastores e dirigentes. Sim, irmão, o nosso ministério segue esse sistema de trabalho. Porém, como a gente está debaixo de autoridade aqui e pode transmitir ou dar essa liberdade, quem assim fazer, irmão, não comete pecado nenhum. Agora, é claro, tendo um evangelista, que nem teve esses dias agora, a gente vai dar a honra para ele. Tendo um pastor, a gente vai dar a honra para o pastor. A gente não vai fazer isso direto, porque a gente é o responsável da igreja. Então, de vez em quando, a gente vai estar fazendo isso. Mas podemos estar pedindo para os irmãos. Até aqui está entendido, irmão? Não está difícil de entender, não, né? A bênção apostólica é um desejo bom, proferido pela sua liderança, que engloba o amor, a graça e a comunhão. É algo bíblico, tá bom? Vamos lá. Quando lemos a carta de Hebreus, nós vamos ver que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E Cristo disse que como eu fiz, façai-vos também. Então, se Cristo é sacerdócio, e essa bênção quem proferia era o sacerdote, e Cristo pediu para nós seguir o exemplo dele, então não estamos fazendo nada fora dos princípios bíblicos, tá, irmão? Não estamos fazendo nada fora do princípio bíblico, tá? O escritor aos Hebreus, no capítulo 7 e no verso 28, ele vai falar bem da bênção sacerdotal, porém vai mostrar a fragilidade dela, porque ele vai dizer que ela veio por homens, e quando ele vai entrar no sacerdócio de Cristo, ele vai enaltecer a superioridade dela, e ele vai usar uma palavra dizendo assim, ó, pela palavra de juramento eterno. Por que eu estou destacando isso? Porque se vindo pelos sacerdotes de Israel, que eram homens mortais, já era bênção, e agora vindo por Cristo, que é eterno, mais bênção é ainda, tá bom, irmão? Então só essa dica aí. Então Jesus escolhe pessoas
enfatizando por que tem que ser o costume da Assembleia dar essa honra aos líderes, porque Jesus foi quem escolheu as pessoas e concedeu à igreja. Está lá em Efésios capítulo 4, está lá em Jeremias capítulo 3. Então o nosso ministério reserva isso a pastores, evangelistas e presbíteros ou dirigentes de congregação, tá bom? Então dentro do ministério são essas pessoas que estão aí autorizadas a ministrar a bênção apostólica, ou se essas pessoas passar por alguém, não tem problema nenhum. Então a importância de um representante, agora deixa eu abrir o leque aqui, e agora deixa eu virar aqui para o público, que agora aqui é para nós. Cadê o irmão Aelson? Irmão Aelson, meu filho, chega aqui, que isso aqui é para nós. O pastor Anderson fica ligado aqui. Senta aqui um pouquinho, que agora o chicote é para nós. Nós estamos falando da bênção apostólica, que é algo que a liderança da igreja compartilha com a igreja, um desejo bom, bíblico, que reflete o amor, a graça e a comunhão. Daí a importância da liderança ou dos obreiros estarem no culto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente é conhecedor de que, lamentavelmente, tem obreiros que não se preocupam com a importância dele aqui à frente da igreja. Já pensou um culto com criança, irmão Douglas? A igreja lotada de criança e não tem um obreiro para no final do culto despedir eles abençoados com a bênção apostólica? Então daí a importância de nós obreiros, estou falando nós, eu também estou no meio, de nós obreiros estarem presentes nos cultos que é realizado na igreja, seja ar livre, seja de criança, seja de irmão. Irmão, deixa eu já aproveitar o gancho e dizer para os irmãos, o dia que os irmãos não me ver aqui no culto, escreve isso, o dia que vocês não me ver aqui no culto, é porque eu fui designado para fazer algum trabalho vindo ali da sede, ou por estar doente, ou viajando. Do contrário, todo trabalho eu pretendo estar aqui. Porém, abro uma ressalva, que eu sei que nem todos os obreiros, e peço a compreensão da igreja, têm esse tempo que eu tenho. Alguns trabalham em outras cidades, como no caso do pastor Anderson, de vez em quando ele vai para Mineiro, ele tem que coordenar a equipe dele. Alguns obreiros trabalham plantonista, e aí eu volto a bater na tecla. Por mais que os obreiros trabalhem de plantonista, segura aí, cadê os outros, né? Mas eles vão ficar sabendo. Por mais que os obreiros trabalhem de plantonista, se faz necessário eles demonstrarem comprometimento com a igreja, justificando para a igreja o porquê que eles não estão aqui. E como eu sempre digo, os que me avisam, eu aviso para a igreja, como hoje no caso do nosso irmão José de Santos, que nos avisou, tá? Ele nos avisou que está de plantão. Quando avisa, eu aviso. E se eu não avisar e esquecer, pode me cobrar, o obreiro ficar sabendo que eu não justifiquei, pode me cobrar que eu tenho uma humildade de pedir perdão porque foi falha minha. E quando eu não estiver aqui, presbiteria, algum obreiro avisar, pelo amor de Deus, avisa a igreja onde que esse obreiro está, porque esse fato de avisar, irmão, está demonstrando para a igreja que ele tem compromisso com vocês, que ele está ciente do chamado dele, tá? Então fica aí esse recado para nós da importância de nós estarmos cultos, tá? Pode voltar lá, eu sei que você está mexendo com esse negócio da tesouraria, pode ficar à vontade, era só isso. Então, irmãos, daí a importância de um representante legal no culto, para estar abençoando a tua igreja. Lembrando que a bênção apostólica no nosso ministério, irmão, faz parte do culto. Deixa eu ressaltar isso daqui. A bênção apostólica no nosso ministério
dia acontecendo, pode acontecer, pode, mas não é normal, não é comum, isso é uma exceção, salve outra, tá bom? E se não der, pastor, bênção apostólica, vai em paz, irmão, vai em paz, não perca a tua bênção, Deus vai te abençoar da mesma maneira, tá? É falha que às vezes acontece e a gente vai consertando e conversando e se ajustando. Meu Deus, olha aquele relógio, misericórdia, aquele relógio está voando, misericórdia. Falei, relógio, graças a Deus, ganhamos um relógio de presente, vai chegar essa semana daquilo que a gente falou aqui, maravilhoso. Oi? Ah, tá. A irmã está perguntando a questão de irmãs ministrar a bênção apostólica. Irmã, não é costume da Assembleia de Deus irmãs ministrar a bênção apostólica. Porém, se não tiver nem um obreiro, nem um representante, a irmã que tiver na liderança que tem liberdade, sem problema. Mas tendo um obreiro, aqui da tribuna, um presbítero, um evangelista, um pastor, se faz necessário que conceda a eles essa honra, tá? Então fica só a ciência e não é pecado se o irmão ministrar, mas lamentavelmente, se tiver um obreiro e a irmã fizer isso, a irmã vai estar demonstrando que não entendeu direito como que o ministério trabalha no seu culto e no seu trabalho. Não vamos condenar a irmã, porém vamos alertar para a próxima evitar. Tá bom? É bom falar isso, não vou condenar, porque senão de repente alguma irmã corre às vezes de fazer isso e aí taca a pedra na coitada da irmã, e às vezes a irmã fez porque não tem nenhum obreiro, daí o porquê que eu já puxei o obreiro aqui para fazer esforço para estarmos no nosso culto. Então, irmão, culto vem do grego chamado latreia, que quer dizer serviço prestado a Deus, e deve ser prestado, é um ato contínuo, que significa viver autenticamente como nós cremos. Sempre vai ter culto, tá? Sempre vai ter culto. Culto é serviço que você presta para Deus. E deixa eu já aproveitar, já estou encerrando, falta 5 minutinhos, aproveitar a palhinha que eu estou falando de culto, irmão. Esse negócio de você esperar o púlpito aqui se incendiar para você deixar o Espírito Santo te incendiar aí também, está errado, porque culto é individual. Culto é um serviço que você vem prestar para Deus. É lógico, claro, como diz o pastor Anderson, é lógico, claro, obviamente, que se aqui em cima tiver fervoroso, vai ficar mais fácil. Mas não usa isso como desculpa. Ai, o culto hoje estava difícil, você viu aqueles obreiros? Não faça isso, que você vai estar dizendo que o teu culto não estava legal. Porque o culto, olha o que Paulo vai dizer aos romanos que nós lemos. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos. Ele não fala obreiros, ele fala irmãos, pega toda a igreja. Aí ele vai dizer: pela compaixão de Deus, que apresentei seu culto a Deus. Então essa história de que irmão, tem que começar dali, irmão. É bom, é lógico, é óbvio, tem que começar, seria bom começar daqui. Mas não espera aqui ficar gostoso para você ofertar um culto a Deus gostoso. Faça igual Ana. Ana, o sacerdote estava tão por fora que falou: você está bêbada, mulher. E ela disse: não, a tua serva está no espírito. A tua serva está ligada no trono. Então, irmão, que Deus em Cristo nos abençoe. Espero ter ajudado um pouco os irmãos a entender sobre a importância da bênção apostólica. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar depois e vamos estar procurando.